Número perfeito é aquele cuja soma dos seus divisores, exceto ele próprio, é igual ao número. Por exemplo, 6 é um número perfeito porque os seus divisores, que são 1, 2 e 3, quando somados, resultam o valor 6. Vejam que na relação dos divisores foi excluído o próprio número. Então vamos aqui no ambiente de desenvolvimento NetBeans, no pacote métodos do meu projeto, criar uma classe Java principal, vou chamá-la de números perfeitos, e vamos aqui então implementar um método público estático, vai retornar um valor booleano, vai se chamar perfeito. Deixa eu fechar aqui a janela de projeto, a de arquivos e serviços também, para aumentar a janela de edição do código. Vamos declarar um parâmetro inteiro, n, e vamos então implementar aqui a declaração de uma variável de controle i, uma variável que vai armazenar a soma de todos os divisores de um número. Ela vai ser uma variável do tipo somatório, então vamos inicializá-la com 0. Vamos implementar uma estrutura de repetição for, em que a variável de controle i varia de 1 até a metade do número, ou seja, até a metade do valor do parâmetro n. Em passo 1. Então essa estrutura de repetição vai produzir os possíveis divisores do número. Aqui dentro da estrutura de repetição vamos fazer a verificação de que se n, o resto da divisão de n por i, for igual a 0, portanto o i é um divisor do número. O i é um divisor do número, então vamos somá-lo. Soma div recebe soma div mais i. Então toda vez que o resto da divisão do número por i for igual a 0, o i é o divisor de n, então ele deve ser somado. Ao final do corpo desse método, vamos retornar o resultado da expressão lógica. Se n é igual à soma dos seus divisores, ele é um número perfeito, caso contrário, não. Então, por isso que o método vai retornar um valor booleano. Vai retornar verdadeiro para indicar que n é igual à soma dos seus divisores. Falso, caso contrário. Aqui no corpo do método main, dessa classe Java principal, vamos implementar uma estrutura de repetição que vai verificar todos os números perfeitos no intervalo de 1 até 500. Então vamos novamente declarar uma variável de controle, vou chamá-la de n. Vou fazer uma estrutura de repetição em que o n varia de 1 até inclusive 500. E o n vai variar em passo 1. E aqui simplesmente vamos fazer a verificação. Se n é um número perfeito, então vamos mostrá-lo no dispositivo de saída. Então, se é perfeito o valor da variável n, então vamos mostrar no dispositivo de saída, usando o método println, o valor da variável n, porque n é um número perfeito. Então aqui está uma estrutura modular, em que eu tenho um módulo que verifica se n é igual à soma dos seus divisores, ou seja, verifica se n é um número perfeito. Aqui ativa-se esse método, toda vez que n é um número perfeito, então eu mostro na saída. Vejam aqui que o resultado esperado para os números no intervalo de 1 em 500 são os números 6, 28 e 496. Então vamos testar esse código fonte. Vamos aqui,
rodar esse arquivo de código-fonte. Está rodando. E aqui na janela de saída, vejam que os números perfeitos no intervalo de 1 e 500 são 6, 28, 496. É isso. Muito obrigado.